Uma notícia, uma única frase sobre a BlackRock foi o suficiente para causar um verdadeiro alvoroço na internet. Então, nesta análise, a gente vai fundo para separar o fato da ficção e entender o que realmente está por trás de toda essa história. Essa foi a manchete. Curta, direta e alarmante. E ela não só circulou, ela explodiu em toda parte, gerando uma onda de preocupação quase que instantânea. Então, vamos mergulhar de cabeça nisso. E claro, né, com uma manchete dessas, o que acontece? As teorias e o pânico não demoram a aparecer. A gente viu comentários sobre o início de uma nova crise, sobre o colapso do sistema, tudo isso se espalhando como um rastilho de pólvora, sabe? Alimentando um ciclo vicioso de medo online. E é aqui que a nossa análise começa de verdade. A pergunta que fica é: será que a gente está mesmo diante de um evento catastrófico? Ou será que isso tudo é um caso clássico de sensacionalismo financeiro? Para descobrir, a gente precisa examinar as evidências. Ok, mas antes de mais nada, para entender por que essa notícia teve um impacto tão grande, a gente precisa ter uma noção da escala da BlackRock. Porque veja bem, não estamos falando de uma gestora de ativos qualquer. A BlackRock é um verdadeiro titã, um gigante do mercado financeiro global. 10 trilhões de dólares. É um número tão grande que é até difícil de visualizar, né? É essa quantidade de ativos que a BlackRock administra. E é exatamente por isso que qualquer movimento, qualquer notícia envolvendo a empresa, por menor que seja, gera ondas gigantescas no mercado global. E olha só quem são os clientes. Isso é um ponto-chave. Não se trata só de investidores individuais. A gente está falando de fundos de pensão que cuidam da aposentadoria de milhões de pessoas. Bancos, até mesmo governos. Todos eles confiam seu capital à gestão da BlackRock. Então dá para imaginar por que uma notícia negativa sobre ela coloca o sistema inteiro em alerta, certo? Certo. Com o contexto estabelecido, agora é hora de ir aos fatos. O que exatamente aconteceu para gerar toda essa confusão e aquela manchete alarmista? E aqui está o primeiro ponto crucial da nossa investigação. O evento todo não envolveu a BlackRock como um todo, não. A história se concentra em um único fundo específico ligado a ela, o HPS Corporate Lending Fund. Só isso já muda completamente a perspectiva da coisa, não é mesmo? Então, vamos entender a situação desse fundo. Basicamente, ele investe em crédito privado. O que é isso? Empréstimos de longo prazo para empresas. E no regulamento dele, aquele contrato que todo investidor concorda, tem uma regra bem clara. Os resgates são limitados a, no máximo, 5% do patrimônio do fundo por trimestre. Acontece que os pedidos de saque que chegaram foram de quase o dobro desse limite. E o que o fundo fez? Simplesmente aplicou a regra que já existia. Nada mais. E aqui a gente vê o abismo entre o que foi dito e o que aconteceu. A manchete viral gritava que os saques foram proibidos, mas a realidade é bem diferente. Eles foram limitados. E não foi por um capricho, foi seguindo um procedimento padrão, uma regra que já estava no regulamento do fundo. Ou seja, não foi uma proibição arbitrária, foi o cumprimento de uma cláusula. Mas aí surge a pergunta, por que essa regra existe afinal? E a resposta pode surpreender. Longe de ser um problema ou uma falha do sistema, esses limites são, na verdade, um importante mecanismo de proteção. Para entender isso, a gente precisa falar de um conceito-chave: ativos ilíquidos. Pensa assim, o fundo faz um empréstimo para uma empresa que vai pagar de volta em, 5 anos. Não dá para simplesmente bater na porta da empresa amanhã e pedir o dinheiro todo de volta sem causar um prejuízo enorme, certo? Pois é, o fundo está cheio de ativos desse tipo. Então, vamos imaginar o caos. O que aconteceria se todo mundo decidisse sacar o dinheiro ao mesmo tempo de um fundo cheio desses ativos ilíquidos? O resultado, como se pode imaginar, seria desastroso. Isso cria um efeito dominó perigoso, que no mercado a gente chama de fire sale, ou venda a preço de banana. Para conseguir o dinheiro rápido e pagar quem pediu o resgate, o gestor do fundo seria forçado a vender aqueles empréstimos por uma fração do que eles realmente valem. E o que acontece? O valor do fundo inteiro despenca. E quem mais perde com isso? Todo mundo, inclusive quem decidiu ficar e não sacar. Fica claro, então, que essa regra do limite de resgate não é uma arma contra os investidores. Pelo contrário, ela funciona como um escudo que protege a integridade do fundo e o capital de todos, garantindo que o pânico de alguns não acabe prejudicando o grupo todo. Ok, a história do fundo está esclarecida, mas ainda resta uma peça nesse quebra-cabeça. Como uma história técnica dessas se transforma em pânico generalizado? Vamos analisar esse ecossistema. A transformação é brutal, para dizer o mínimo.
Pega-se um fato técnico procedural, fundo limita resgates conforme sua própria regra. E isso é reembalado, distorcido, até virar uma manchete sensacionalista. BlackRock bloqueia seu dinheiro. É uma frase muito mais potente, muito mais clicável, mesmo que seja, no fundo, imprecisa. E por que isso acontece? A resposta está na chamada economia da atenção. A lógica é simples e infelizmente poderosa. O medo gera cliques. Cliques geram engajamento e engajamento gera receita. Nesse ambiente digital super saturado de informação, uma manchete alarmante é simplesmente mais eficiente para capturar a atenção. Bom, chegando ao final da nossa investigação, fica a pergunta: qual é a grande lição que a gente pode tirar de tudo isso? É que esse evento, longe de ser um sinal do apocalipse financeiro, é, na verdade, um importante sinal de alerta. Um lembrete de que é preciso entender melhor o funcionamento de certos investimentos e, talvez o mais importante, ter um olhar muito crítico sobre como as notícias do mercado são divulgadas. E aqui chegamos à conclusão da nossa análise. O maior perigo, no fim das contas, não estava na ação do fundo, que foi, como vimos, totalmente procedural. O perigo real estava na interpretação e na disseminação da notícia. Porque o pânico, mesmo que desnecessário, mesmo que baseado em uma premissa falsa, pode causar danos bem reais. E isso nos deixa com uma reflexão final. Da próxima vez que uma manchete alarmante sobre finanças aparecer, a pergunta essencial que devemos nos fazer é: quais são os detalhes que estão escondidos por trás do título? O que é preciso buscar para entender a história completa? Porque no final, ir além da superfície é a única defesa real contra o pânico fabricado.